Enquanto vocês acham, eu vou só relembrá-los que nós encerramos o prólogo do livro de Mateus, que vai do capítulo 1 ao capítulo 2, é a introdução deste livro, e nós estamos numa sessão agora do Evangelho que vai do capítulo 3 até o fim do capítulo 7, que é onde Mateus nos apresenta o Evangelho do Reino de Deus. E no capítulo 3, onde nós iniciamos na semana passada, nós temos o início do ministério público de Jesus, né? O momento que Jesus aparece à multidão. Nós temos um salto no tempo do capítulo 2 ao 3, onde nós vemos os eventos relacionados ao nascimento de Cristo. Agora nós vemos Jesus já adulto, sendo batizado por João Batista. Mas antes do início do ministério de Jesus, propriamente dito, nós temos o início de um outro ministério, o ministério de João Batista, e onde nós, na semana passada, analisamos os versos de 1 a 4. Nesses versículos, do 1 até o 4, Mateus ele faz uma defesa do ministério profético de João Batista. Ele apresenta as credenciais proféticas de João, mostrando que ele sim era um profeta vindo da parte de Deus. E como ele era um profeta legítimo, né, o considerado o último profeta do Antigo Testamento, a sua pregação também é uma pregação vinda da parte de Deus. E a sua pregação, nós analisamos aqui na semana passada, chamava as pessoas ao arrependimento. Um arrependimento que envolvia um retorno à aliança com Deus e um arrependimento que deveria ser evidenciado por obras que demonstrassem a sua veracidade. Hoje, nós veremos a sequência desse texto, com um destaque aqui ao confronto que João tem com os fariseus e saduceus, que eram os religiosos daquela época. Então, eu vou fazer a leitura do capítulo 3, dos versos de 1 a 10. Vou fazer todo o texto, mas nós vamos nos concentrar apenas nos versículos de 5 a 10. Então, acompanhem comigo. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção nessa exposição. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela revelação da palavra de Deus, que nós temos diante de nós aqui aberta, onde podemos ler e agora vamos estudar esse texto. Que o Senhor nos guie em todas as coisas, Pai, que seja a Tua palavra falada no nosso coração, que nenhuma ideia humana seja colocada além do texto bíblico, Senhor, e que, por meio da palavra, o Senhor haja através do Teu Santo Espírito, mudando a nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, o meu objetivo aqui, esta manhã, aproveitando essa ocasião que nós nos encontramos, as comemorações de fim de ano, é por meio da análise deste texto. Nós estamos em um tempo onde nós costumamos a fazer metas para a nossa vida, né? A gente costuma analisar o ano que passou e estabelecer: esse ano eu pretendo fazer isso, e muitas vezes são coisas profissionais, pessoais, mas eu queria dar uma ênfase para a questão espiritual, nós estabelecermos metas espirituais. E aqui eu não vou trazer metas que você deve fazer. Eu vou trazer 3 erros que você não pode cometer neste ano de 2018. E o primeiro erro que você não deve cometer é viver sem arrependimento.
Versos 5 e 6 ele diz: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. O que Mateus está nos relatando aqui é que nos dias anteriores ao início do ministério de Jesus Cristo, houve um avivamento entre aquele povo. Mateus diz que as pessoas vinham até João Batista, elas vinham de Jerusalém, de toda a Judéia, das regiões vizinhas ao Jordão, e a grande maioria dessas pessoas certamente eram da nação de Israel, era um povo judeu, mas com certeza muitos gentios também estavam entre essas pessoas que vinham de todas as partes. E lembrando, irmãos, que gentil na Bíblia é toda aquela pessoa que não descende de Israel, ou seja, toda pessoa de qualquer outro povo que não era judeu, era um gentil. E o povo gentil, ele também poderia se tornar um judeu. Bastava ele se arrepender e guardar a lei de Deus como um sinal desse arrependimento. A partir disso, o gentil se tornava parte da nação de Israel. Mas voltando à questão do avivamento, na palavra de Deus, irmãos, sempre que há momentos de avivamento entre o povo de Deus, esse momento ele é marcado por arrependimento e retorno à obediência às leis de Deus. Nos nossos dias nós ouvimos muito falar sobre avivamento, busca por avivamento, principalmente na igreja evangélica, campanha do avivamento, conferência Avivamento 2018, aquela busca por avivamento. Só que poucas vezes a gente vê esses eventos e campanhas sendo relacionados àquilo que a Bíblia fala de avivamento, que é obediência a Deus, um retorno à palavra de Deus. É isso que marca nas Escrituras esses momentos de avivamento. E neste caso aqui não foi diferente. As pessoas que vinham até João, elas vinham com arrependimento. Que diz, elas confessavam os seus pecados e aí elas eram batizadas por João como um sinal daquele arrependimento. E aqui eu quero reforçar algo que eu já falei na semana passada. João, ele não batizava apenas as pessoas por elas confessarem isso, por elas chegarem lá, João, eu me arrependi dos meus pecados. Não, ele exigia obras que evidenciassem aquele arrependimento. E nós podemos observar isso pelo que ele diz aos fariseus e saduceus, ali nos versos 7 e 8, onde ele vai dizer, produzi, pois, obras dignas, frutos dignos de arrependimento. Mas a melhor prova sobre isso, sobre essa exigência de João, sobre as evidências visíveis, nós não encontramos na Bíblia, nós encontramos por meio da história judaica. Um historiador judeu chamado Joséfo, ele escreveu sobre o ministério de João Batista. E ele diz assim, João, de sobrenome Batista, ele exigia conduta reta como preliminar necessária se fosse para o batismo ser aceitável a Deus. Joséfo escreveu, o historiador, que ele não é simpático ao cristianismo, ele escreveu dizendo que a marca do ministério de João é que ele exigia uma conduta reta como preliminar para o batismo. Ou seja, João apenas batizavam aqueles que demonstravam um retorno à aliança. E isso, irmãos, porque sem um arrependimento verdadeiro, que resulta em obras visíveis, ninguém pode fazer parte do reino de Deus. Não existe verdadeiro arrependimento sem que haja uma mudança de comportamento. Nós vamos trazer isso de maneira mais prática. Como funciona o arrependimento que nos conduz ao reino dos céus? Tudo começa, irmãos, esse processo de arrependimento, o primeiro passo é reconhecer que o Deus da Bíblia é o nosso Criador. Você começa por aí. Reconhecer que nós nascemos rebeldes a esse Deus. Que nós estamos em desobediência completa a Ele. E nisso nós devemos nos arrepender e retornar à obediência como uma evidência
de que nós realmente nos arrependemos. Isso é o que significa conversão. Você está andando em desobediência e você converge para a obediência. Há um retorno à palavra de Deus. É assim que funciona o arrependimento. E esse arrependimento, irmãos, que nos conduz a uma verdadeira conversão, ele não vem por meios sentimentais. O que eu quero dizer com isso? Porque muitas vezes, irmãos, quando nós questionamos pessoas sobre a sua experiência de conversão, essas pessoas colocam os motivos em momentos sentimentais que foram vividos na igreja ou fora dela. Então você escuta coisas do tipo: eu me converti quando eu vim aqui na igreja, e aí eu escutei a pregação e eu senti um fogo que subia pelas minhas costas. Isso não é conversão. Isso é sentimental. Eu escutei o louvor e chorei tanto ali, as músicas realmente me emocionaram, e naquele momento eu decidi que eu ia seguir Jesus para sempre. Eu me converti quando eu tive uma visão. Eu enxerguei um anjo. Ou eu tive um sonho, e nesse sonho tinha um homem com uma coroa de espinhos, e aí eu entendi que eu precisava seguir Jesus de alguma forma. Irmãos, se conversão fosse isso, por que será que em Romanos 10:17, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus? Porque não existe arrependimento verdadeiro que venha desacompanhado da revelação de Deus. Essa revelação é que nos ensina os motivos pelos quais nós devemos nos arrepender. Como que eu vou me arrepender e desejar fazer parte do reino dos céus se eu nem sei que existe um reino prometido por Deus? A fé verdadeira, a fé que salva, o arrependimento genuíno virá por meio do conhecimento racional das Escrituras. E talvez uma ilustração aqui ajude. Eu tenho certeza, irmãos, que você está sentado aqui numa cadeira agora, não porque você se apaixonou pela cadeira. Você não sentou nessa cadeira porque quando você entrou, você sentiu um fogo ardente e um desejo de sentar naquela cadeira. Não foi assim. Você não se senta numa cadeira com base nas emoções. Você se sentou na cadeira porque viu que essa cadeira poderia suportar o seu peso. Você viu a estrutura dela. Você reconheceu, com base no seu conhecimento que você possui sobre os materiais que delas são feitas e com base no seu próprio peso, que você poderia sentar tranquilamente, que você não iria cair. Eu tenho certeza que você não se sentaria numa cadeira feita de palito de dente, ou numa das cadeiras que nós temos guardadas lá fora, lá no canto da igreja, que estão com a solda quebrada. Você viria ali: essa cadeira não vai me sustentar, não vou sentar. Assim funciona com a fé. Nós depositamos a nossa confiança em Cristo com base no nosso conhecimento que nós temos sobre Ele. Nós só conhecemos e buscamos a Deus de verdade por causa daquilo que nós adquirimos de conhecimento sobre Deus. É assim que funciona. A fé verdadeira é baseada no conhecimento que nós temos sobre Deus. Você só vai se arrepender da sua rebelião com base no que a palavra de Deus diz. Porque se não fosse por isso, nós nem saberíamos que estávamos em rebelião. Se a palavra não nos dissesse que nós somos pecadores, como nós saberíamos disso? É por isso, irmãos, que a fé vem do ouvir da palavra de Deus. Porque sem ela seria impossível para nós até mesmo saber que nós precisamos nos arrepender de alguma coisa. Depois, irmãos, essa fé vai ser provada. E ela precisa ser evidenciada por obras. De uma mudança visível de conduta.
que é a marca dos que verdadeiramente se arrependem. E aqui cabe outra ilustração. Você vai visitar um amigo seu que mora num prédio bem alto, mas é um prédio bastante antigo, e aí você vê aquele elevador antigo, com aquela grade de ferro ainda que puxa, aquela barulheira descendo, né? E aí você olha para o amigo, você acha mesmo que esse elevador vai conseguir nos levar até lá em cima? Não vai despencar no meio do caminho? O seu amigo, não, claro que eu confio. Eu aceitei esse elevador quando eu tinha 14 anos. Eu moro aqui há muito tempo. Ele me conduz já há muitos anos. E aí você entra no elevador, mas seu amigo fica lá de fora. Ele diz, vai subindo que eu vou pela escada, estou precisando fazer exercício. Qual que é a ideia? A fé que essa pessoa tinha no elevador não era suficientemente verdadeira para que ela depositasse uma confiança e colocasse a sua vida aos cuidados do elevador. A gente pode dizer, eu confio em Deus, eu creio em Cristo. Mas muitas vezes, esse confiar, esse eu creio, não leva a entregar de fato a vida a Deus e a vida aos cuidados de Cristo. Chega na hora da prova, onde nós temos decisões difíceis de tomar, muitas vezes decisões que a palavra de Deus claramente nos diz, mas que são contra a nossa vontade, o nosso desejo. E aí a nossa fé é provada. Será que eu confio realmente em Deus ao ponto de fazer algo que eu não quero fazer? Tomar decisões que vão me prejudicar? Será que eu faria isso? E é nisso que nós vemos muitas pessoas vacilando. Em questões até mesmo simples. Nós vimos um período de martírio nos primeiros séculos da igreja, onde as decisões que as pessoas tinham que fazer é seguir a Cristo ou morrer. E nós temos inúmeros relatos heróicos, onde nós podemos ver fés verdadeiras sendo provadas, onde pessoas iam ao martírio cantando louvores. Nós temos relatos de mulheres, mães, grávidas ou que está recente um nenê, de entrar no Coliseu em Roma para ser morto por animais e estarem de joelho orando a Deus, louvando ao nosso Senhor. E hoje nós vivemos decisões muito menos difíceis do que essas. E nós vemos pessoas vacilando nisso. Coisas do tipo, gente que confessa a fé em Cristo, mas que resolve namorar um descrente, onde claramente as Escrituras proíbem. E a sua fé é demonstrada na prática, como sendo uma fé vacilante. Nós vemos cristãos que falam mal uns dos outros, que dão mau testemunho. Enfim, irmãos. Depois, irmãos, nesses momentos de conflito de interesses, digamos assim, onde a lei nos confronta, e aqui você pode ter um leque infinito de coisas que nós somos confrontados pela palavra de Deus, sejam nas nossas vidas pessoais, nos nossos relacionamentos pessoais, marido, mulher, filho, pai, namoro, seja em questões profissionais, porque o mundo tenta nos engolir nesse sentido, em tantas áreas. Nós vivemos sobre um governo que nos impõe inúmeras dificuldades e o cristão tem que, com a graça de Deus, tentar superar todas elas e mesmo assim manter um bom testemunho. Nesses momentos a nossa fé é realmente provada. Coisas do tipo, se eu vender uma coisinha sem nota, eu posso ganhar um pouquinho mais. Mas, e a sua confiança em Deus? De que Deus vai te suprir em todas as coisas. De que você precisa, em primeiro lugar, honrá-lo e glorificá-lo. Nesses momentos, a nossa fé é realmente provada. E a data de hoje é uma excelente oportunidade
para nós refletirmos sobre a nossa vida. E principalmente refletirmos sobre a nossa fé. É uma excelente oportunidade para nos arrependermos. Nos arrependermos dos pecados praticados durante o ano que passou. Nos arrependermos de ter passado mais um ano sem ter conseguido ler a palavra de Deus por completo. Nos arrepender de não ter orado mais. De não ter lido mais bons livros cristãos. De não ter compartilhado mais a minha fé com os outros. Nos arrepender de não ter entregue toda a minha vida para Ele. E além disso, é uma excelente oportunidade para também traçarmos metas para esse ano que bate a nossa porta. Metas espirituais. Tentar se empenhar, leitura, oração. Servir a sua igreja com seus dons. Enfim. Lembrem-se, irmãos, existem certos erros que nós não podemos cometer se nós quisermos fazer parte do reino dos céus. E um desses erros é não se arrepender. E eu duvido, irmãos, que se você for realmente sincero numa reflexão desse ano que passou, você não perceba caminhões de motivos para se arrepender. Todos nós. Mas acima de tudo, irmãos, saiba que arrependimento, ele é um exercício constante na vida cristã. Nós devemos estar permanentemente reconhecendo a nossa condição como pecadores. Não apenas pecados pontuais, mas a nossa situação diante de Deus, como pecadores que somos. Não passe, irmãos, um único dia de 2018 sem reconhecer essa verdade fundamental. Senhor, eu sou um mísero pecador. Me ajuda com sua graça. O segundo erro que você não pode cometer em 2018, se quiser entrar no reino dos céus, é viver confiando em você mesmo. Versos 7 e 8 diz ali: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Daqui para frente no Evangelho de Mateus, nós veremos por várias vezes sendo citados os fariseus e os saduceus por Mateus. E esses dois grupos, eles formavam a classe espiritual, digamos assim, de Israel. Eram como dois partidos que se opunham dentre si. Eles tinham divergências em praticamente todas as áreas. Eles formavam o Sinédrio, né? Um grupo que governava a religião daquele período de religião judaica. Então, por exemplo, os saduceus, eles negavam as coisas sobrenaturais. Eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nos anjos, não acreditavam na vida após a morte. Já os fariseus eram mais ortodoxos aqui, eles acreditavam em todas essas coisas. Por outro lado, os fariseus eram conhecidos pelo seu legalismo. Eles tinham um apego ao menor cerimonial da lei, como se cumprindo cada vírgula eles pudessem alcançar méritos diante de Deus. Já os saduceus, nesse ponto da questão de guardar a lei, eles eram preocupantemente liberais, eles não tinham essa preocupação. Enfim, irmãos, eram grupos totalmente distintos que formavam a elite espiritual de Israel, que divergiam em praticamente todos os assuntos, mas o curioso é que eles só são vistos juntos, unidos em um propósito, em um único momento: a crucificação de Cristo. Para crucificar Jesus, eles se uniram e acabaram suas divergências. Então o texto diz que essa elite religiosa vinha ao batismo. Não fica claro aqui, pela essa expressão ao batismo, se eles vinham para João para serem batizados, ou se eles vinham para observar aquilo que João estava fazendo ali. Ambas as hipóteses são possíveis. E seja qual for a intenção desses religiosos, se batizar ou se apenas para observar, João recepciona eles chamando-os de raça de víboras. E essa é uma expressão profética, irmãos. Ela foi usada por Isaías ao falar dos filisteus, um povo tradicionalmente inimigo de Israel.
E é uma expressão também que vai ser usada por Jesus ao denunciar esses mesmos religiosos lá em Mateus 12:34. E essa expressão ela possui um significado bastante forte na cultura daquela época. Raça de víboras possui um sentido de aprole, os filhos de uma víbora. E naquele tempo havia um contexto de que existem tipos de víboras onde os filhotes matavam a sua mãe ao nascer. Essas víboras elas comiam a mãe de dentro para fora no momento do nascimento. Então é um contexto extremamente forte, certamente não é um elogio que João está fazendo aqui, né? E depois de falar isso, João vai dizer: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Em outras palavras, ele está dizendo: quem foi que disse que vocês estão livres da ira de Deus? E aqui, ira vindoura é uma referência ao dia do Senhor, a chegada do reino dos céus, que na tradição profética coloca uma ênfase até mesmo maior na questão do julgamento do que na salvação dos que se arrependem. Então, por isso que ele completa: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, quem advertiu vocês para fugir da ira, vir aqui ser batizados, quando na verdade vocês não mostram nenhum sinal de um verdadeiro arrependimento? João Batista ele expõe um erro que todos nós devemos não cometer se quisermos fazer parte do reino dos céus. Um erro que era claramente cometido pelos fariseus e saduceus, que era confiar em si mesmo, nas suas próprias obras, nos seus próprios méritos, como algo que nos torna justo diante de Deus. Irmãos, quando Deus entrega a sua lei para a nação de Israel, lá no Monte Sinai, por meio de Moisés, Deus nunca teve um objetivo de dizer para nós que se nós cumpríssemos a lei, nós nos tornaríamos dignos de ter um relacionamento com Ele. Esse não foi o objetivo da lei. Deus não nos deu a lei para que se nós obedecêssemos cada ponto, nós nos tornaríamos dignos dele. A lei de Deus, ela serve para mostrar quem Deus é, a sua santidade. E por outro lado, expor a nossa incapacidade diante de Deus. É por isso que Paulo diz em Gálatas 3:24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Aio aqui tem o sentido de um pedagogo, um tutor que nos ensina. E nos ensina o quê? Nos mostra a nossa incapacidade. E por isso nos mostra também que nós precisamos de um substituto, que é Cristo. Então esses religiosos achavam que por guardarem a lei, que por causa das suas manifestações externas de religiosidade, isso tornaria eles dignos. Isso tornaria eles justos e aptos a fazer parte do reino dos céus. Só que se eles, irmãos, ou se qualquer um de nós olharmos para a lei de Deus, se nós nos concentrarmos apenas nos 10 mandamentos e olhar para essas 10 ordens com sinceridade, irmãos, nós veremos que os 10 mandamentos nos acusam. Que eles nos mostram a nossa incapacidade em guardá-los. E nós precisamos tomar todo o cuidado para não cometer o erro desses religiosos, de praticar uma religiosidade externa, com aparência de santidade, mas sem nunca ter de fato entendido a sua própria incapacidade. Ser frequente na igreja, estar em todas as programações, não perder uma única ceia, cantar cânticos com toda a energia, fazer orações bonitas, ser alguém moralmente correto, nada disso vai te tornar aceitável a Deus. Essas coisas, irmãos, por melhores que elas sejam, elas não produzem justiça em nós. Coloque isso na cabeça, irmãos. Você nunca vai ser o bom o bastante para estar diante de Deus. Nós só faremos essas coisas com alegria e disposição
ser frequente na igreja, não perder nenhuma exposição do texto bíblico. Nós só cantaremos com toda alegria. Nós faremos orações fervorosas. Nós buscaremos ser íntegros moralmente quando nós entendermos o quanto nós necessitamos de Deus. E isso acontece quando nós temos um entendimento correto sobre quem é Deus e quem nós somos. E tem um texto de Êxodo que ilustra muito bem essa realidade. O povo que havia saído do cativeiro do Egito, que não conhecia de fato o Deus dos seus antepassados, Deus então começa a revelar de si mesmo para aquele povo, para aquela nação. E ele faz isso entregando os 10 mandamentos, em uma demonstração de poder visível. Êxodo 20, verso 18, vai dizer que o povo escutava os trovões, som forte de trombeta, clarão de raios no Monte Sinai, fumaça que subia do monte. Tudo aquilo foram aulas audiovisual de Deus para o povo, demonstrando seu poder. E aí ele entrega os seus mandamentos, seus 10 mandamentos. E junto com essas demonstrações visíveis de poder, o povo tremeu diante desse Deus. Eles reconheceram a santidade e pediram para Moisés, no verso 19, ele diz assim: fale você conosco e ouviremos, falando o povo, falando para Moisés. Mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Neste momento, ao serem confrontados pela lei, ao verem a lei de Deus e observarem a santidade de Deus presente ali, junto com essas demonstrações de poder, eles reconheceram que não podiam estar diante de um Deus santo. Jamais eles conseguiriam encontrar méritos nele mesmo, como pecadores que eles eram e que nós somos. Da mesma forma, irmãos, nós não podemos estar diante de Deus santo com base nos nossos próprios méritos. E eu reforço, irmãos, não importa o quanto você se acha uma boa pessoa. Não importa. Você nunca vai ser bom o bastante para estar diante de Deus. Tente estar diante de Deus com seus méritos, com suas obras, e você ouvirá: apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidades. Pense um pouco, irmãos, o que nós temos que pertence a nós mesmos, que a gente possa apresentar diante de Deus? O que nós temos de méritos que a gente possa se orgulhar e chegar diante de Deus? Aqui, Senhor, eu sou bom, eu mereço estar diante de Ti. A minha vida foi Deus quem me deu. O meu corpo foi Deus quem me deu. O ar que eu respiro é Deus quem me dá. A força e a capacidade para que eu realize o meu trabalho, a minha inteligência, o meu jeito para negócios, foi Deus quem me deu. Quando eu confio em mim mesmo, nos meus méritos, nas minhas obras ou qualquer coisa do tipo, eu na verdade estou me orgulhando de algo que nem é meu de fato, que pertence a Deus. Deus é o dono de tudo. Ele é o criador proprietário de todas as coisas. Não caia nesse erro, irmãos. Não caia nesse erro de imaginar que você merece ser salvo. Que você vai ser salvo porque você é uma boa pessoa. Que você nunca fez mal para ninguém. E não caia no erro de ficar se comparando com o irmão do lado, pensando: mas eu sou melhor do que ele ou do que ela. Porque era isso que o povo judeu adorava fazer, e principalmente esses religiosos. Eles viviam se comparando com os gentios, com os publicanos. Se quer se comparar com alguém, se compare com Deus. Compare a sua vida com a lei, com os mandamentos. E nisso veja a tua total incapacidade. Porque nesse momento, irmãos, quando você reconhece isso, quando você reconhece a santidade de Deus e o seu estado, você terá a imensa necessidade de um substituto.
de um Salvador. Deixe de confiar em si mesmo e passe a confiar exclusivamente em Cristo, que é o nosso substituto, o nosso justificador. Confiar em si mesmo é um erro que você não pode cometer neste ano de 2018, se você quiser fazer parte do reino dos céus. Por fim, outro erro que não podemos cometer é viver confiando na tradição. Verso 9 e 10. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. No judaísmo dos dias de João Batista, havia um entendimento teológico de que Israel foi separada por Deus e de que os méritos dos patriarcas seriam suficientes para garantir a salvação de todos os seus descendentes. Parece que João já esperava que eles usassem esse argumento, quando ele ordena que eles deveriam se arrepender. Quem disse que vocês escaparão da ira vindoura sem arrependimento? E não adianta dizer que vocês serão salvos porque são da descendência de Abraão. Isso não vai ser o suficiente. É o que está dizendo João. Então imagine o cenário aqui. João está na beira do rio e ele deve ter apontado para as pedrinhas nas margens do Jordão. E aí ele diz, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E aí ele finaliza, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Há uma ênfase bastante grande aqui, irmãos. O machado já está posto. Já está ali na raiz das árvores. O reino dos céus, anunciado por João, traz salvação, mas traz julgamento. Os dois são inseparáveis. Da mesma forma que ele anunciou que o reino messiânico havia chegado, agora ele anuncia, o machado também está pronto. E qualquer árvore, independente das suas raízes, não interessa a descendência, não interessa de onde você veio, se você não se arrepender e não produzir frutos, será cortado e destruído. Parece que os fariseus e os saduceus, eles se agarravam nesses dois argumentos. Confiar nos seus méritos, na sua religiosidade externa e aparente, e depois, caso isso não funcionasse, eles apelariam aos pais daquela nação, se apegariam na tradição. Ah, mas nós somos descendentes de Abraão. Confiar na tradição, irmãos, é outro erro comum e que nós não podemos cometer. Se você é como eu, que nasceu em uma família católica, você entende bem o que isso significa. Para o católico romano, se alguém está dentro da igreja romana, esse alguém está salvo. A ideia que eles têm é que a igreja, na concepção deles, é como a arca de Noé. Se você está na arca, você está salvo do dilúvio. Então, para eles, a arca da salvação é a igreja católica romana. Mas o verdadeiro cristianismo bíblico, ele ensina que a arca é Cristo e não a igreja. Você precisa estar em Cristo, com um relacionamento verdadeiro com Cristo para ser salvo. Cristo é a nossa arca da salvação. Só que confiar na tradição não é um ato exclusivo do catolicismo romano. Até mesmo no nosso meio, irmãos, no meio evangélico, você encontra atitudes semelhantes. Por exemplo, há uma interpretação de Atos 16:31, que diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E aí as pessoas interpretam, e eu já conheci pessoalmente pessoas que acreditavam que isso é uma promessa infalível de Deus. Que se uma única pessoa se converte na casa, todas as demais se converterão mais cedo ou mais tarde. E a crença nisso, que não deixa de ser parecido com a crença católica romana, traz uma falsa segurança.
Muitas vezes a pessoa que crê nessa promessa se torna negligente em oração, se torna negligente em falar, anunciar o evangelho na sua casa, para os seus familiares, para os seus filhos, pais, marido, esposa. E fazem isso por confiar que isso é uma promessa infalível. Mas o que diz o texto bíblico? Esse texto conta a história de um carcereiro que pede para Paulo e Silas o que ele deveria fazer para ser salvo. E a resposta de Paulo e Silas foi: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Na sequência do texto é dito: e lhe pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os da sua casa. A salvação é individual. Todos da casa do carcereiro precisaram crer em Jesus. Paulo e Silas foram e pregaram o evangelho a todos naquela casa. É crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, se todos crerem. Confiar, irmãos, que é salvo. Você ter essa confiança. Não, eu sou salvo porque um dia eu aceitei Jesus. Dia tal, hora tal, em tal igreja eu aceitei Jesus. Ou, eu já fui batizado, por isso que eu sou salvo. São coisas que se tornaram elementos tradicionais dentro da igreja evangélica. O aceitar Jesus como o momento que você foi salvo. Só que essas coisas, irmãos, jamais devem ser o pilar que sustenta a certeza da nossa salvação. E aqui, irmãos, vem algo que eu quero dizer especificamente a essa geração, que eu digo a geração abençoada, que está crescendo aqui na igreja, que nasceu já num contexto de uma igreja saudável. A segurança de vocês, crianças, jovens, mais novos, não devem vir. Vocês jamais devem dizer: eu sou salvo porque eu frequentei a escolinha bíblica desde criança. Vocês jamais devem dizer: eu sou salvo porque eu estou aqui na igreja há muito tempo. Você jamais deve dizer: eu sou salvo porque meus pais são uma bênção, eles servem, eles fazem a limpeza da igreja, eles ensinam na escolinha. Não. Vocês devem dizer: eu sou salvo porque eu creio em Cristo com todo o meu coração. Eu tenho um relacionamento com Jesus Cristo. Eu falo com Ele em oração. Eu me preocupo com o que Ele diz na palavra de Deus. Eu quero aprender mais dEle. Eu amo o Senhor Jesus com todo o meu coração. A única vantagem que as crianças têm aqui é que elas estão constantemente expostas ao Evangelho. Seja na igreja, seja em casa. As crianças estão crescendo, escutando as boas novas da salvação de Cristo. Estão crescendo, ouvindo sobre o pecado, sobre as consequências do pecado, sobre o reino dos céus. E esse é um grande privilégio. Essa exposição ao Evangelho é o grande privilégio dessas crianças. Mas todos precisamos nos arrepender, independentemente da nossa idade. Todos nós precisamos nos arrepender. Todos nós precisamos confessar o nosso pecado. A nossa condição de pecadores diante de Deus que somos. E buscar em Cristo a salvação prometida por Deus, independente da sua idade. Que Deus nos ajude, os mais velhos, a não cometer esse erro de transmitir uma ideia falsa de que por essas crianças estarem crescendo na igreja, elas estão salvas. Ou nós não nos preocuparmos tanto com elas, porque elas estão ouvindo na igreja. E negligenciamos o nosso papel em casa, ensinando as mínimas coisas, ensinando a orar, ensinando a se arrepender, ensinando a buscar Cristo com todo o coração. A salvação é individual e depende da fé de cada um, o Senhor Jesus. Nós não podemos nos manter orgulhosos
arrogantes. Nós não podemos confiar nos nossos méritos, porque eles simplesmente não existem. Nós não podemos confiar na tradição, como aconteceu com os religiosos da época de Jesus. Erro que continua acontecendo nos nossos dias, muitas vezes de maneiras disfarçadas, embutidas em falsas promessas, ou em ensinos distorcidos da palavra de Deus que nós carregamos conosco. No texto de hoje, irmão, nós podemos observar 3 erros que nós não devemos cometer em nossa vida, em especial a essa comemoração, essa ocasião de Ano Novo. Então são erros que você não pode cometer em 2018. O erro de não se arrepender verdadeiramente e se voltar em obediência a Deus. Lembrando que arrependimento é um exercício constante na vida cristã e envolve reconhecer diariamente a sua condição de pecadores. Entenda de uma vez por todas. Por mais que você venha na igreja sempre, por mais que você leia a Bíblia todos os dias, que você ore, você nunca vai ser bom diante de Deus. Você nunca vai encontrar nisso mérito. Isso não nos torna justos, irmãos. O que nos torna justos diante de Deus é o sangue do Senhor Jesus. Nós buscamos Deus de obediência porque nós reconhecemos que nós não merecemos nada daquilo que nos foi dado. Que a graça de Deus é imerecida. E nós nos voltamos a Deus porque Ele nos concede do seu Espírito para que a gente possa ser capaz a isso. Não confie em si mesmo. Não busque os próprios méritos para estar diante de Deus. Não se compare com os outros. Como se pudesse ser, como se fosse uma possibilidade plausível ser melhor do que alguém. Todos somos iguais. Todos carecemos da mesma graça. Por fim, irmãos, não podemos cometer o erro de confiar na tradição. Devemos buscar o Cristo que vive. Devemos confiar só nele. Devemos nos desapegar de todas as outras coisas. Porque nós somos salvos unicamente pela fé em Jesus, nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador. E o meu desejo, irmãos, é que nós tenhamos um 2018 na presença constante do Senhor, que possamos crescer espiritualmente e que ao fim de 2018 todos nós possamos estar mais parecidos com Cristo, aquele que nos salvou. Vamos orar, irmãos.